Bem, bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 12 a 17. Segunda aos Coríntios 2, versos 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar. Pai, dirige a tua palavra para nos mostrar os teus santos ensinos, o ensino do teu evangelho, que é o poder do Senhor para a nossa salvação, nós os que cremos. Fortalece a nossa fé e abençoa, Deus, a tua igreja, que aqueles que ainda não te conhecem possam vir a entender que somente em Jesus nós temos salvação. E que essa mensagem possa estar em nossos corações como um testemunho vivo para todos os que estão ao nosso redor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, aqui nós estamos continuando essa série de estudos em 2 aos Coríntios. Como eu falei, uma carta que trata do mais profundo da alma do apóstolo Paulo. Creio que é a carta mais pessoal dele. Nessa carta, ele expõe as suas angústias, as suas dores, os seus sofrimentos e a sua ansiedade por aquela igreja, a igreja de Corinto. Igreja que ele fundou, igreja que ele discipulou, igreja que ele edificou, e igreja que ele viu começar a ter um burburinho dentro da igreja com falsos apóstolos, negando que Paulo era um apóstolo de Cristo autêntico. Lembra que Paulo fundava a igreja e ia para outro campo. Fundava a igreja e ia para outros campos. Ele passou cerca de 1 ano e 6 meses fundando aquela igreja, edificando aquela igreja, e depois ele vai para outra seara, para outro campo. E aí ele tem notícias de que alguns ali estavam começando a se comportar de maneira inadequada, falando que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Ele escreve então 1 aos Coríntios para mostrar que não deveria haver divisão na igreja, para mostrar como a igreja deveria exercitar os dons, para mostrar como lidar com causas diante de tribunais, para mostrar àquela igreja a suficiência de Cristo como aquele que ressuscitou de fato, para mostrar dentre aqueles irmãos que eles não deveriam viver desunidos, que deveriam estar em unidade. E essa primeira carta, então, traz um conforto para os irmãos de Corinto, mas os falsos apóstolos estavam lá. Os falsos profetas estavam no meio da igreja. E qual era o sentido, então, desses falsos profetas? Era de que o verdadeiro apostolado é confirmado pelo sucesso, pelos números, pela fama e pela oratória.
Um verdadeiro apóstolo deveria arrebanhar multidões, geralmente cobrando por pregações, por palestras, e geralmente trazendo muitas pessoas para o convívio daquela comunidade. Alguém que era triunfante, que não passava por problemas, que tinha sempre um espírito vitorioso, positivo e de sucesso. Um verdadeiro apóstolo era alguém rico, com muito dinheiro, e que poderia expressar o seu sucesso para todas as pessoas. Os irmãos têm acompanhado o cenário evangélico atual, e hoje nós temos estes homens que professam a ideia de que você sofrer é sinônimo de ser um mau crente, ou de nem ser crente. E existem até igrejas cuja placa diz: pare de sofrer. E a ideia é que se você for para aquela igreja, lá você vai encontrar pessoas que não sofrem, e que se você for para lá, você também não vai mais sofrer. Essa é a ideia. Mas quando nós entendemos o que é o ser humano, o que é a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza cheia de doenças, de falhas, de genes que tendem à corrupção, que tendem ao envelhecimento, que tendem ao adoecimento, nós entendemos que não é possível parar de sofrer neste prisma terreno. Enquanto estamos aqui, nós estamos sofrendo, tendo tribulações, tendo provações. Mas aqueles homens criaram na igreja uma aura de que era possível parar de sofrer. E aí eu não preciso ter cerimônia, porque todo mundo sabe, está explícito. A igreja que diz isso hoje é a igreja universal do reino de Deus. Pare de sofrer. Está lá, escrito, em qualquer catedral, em qualquer igreja. Pare de sofrer. E o próprio apóstolo Paulo e o próprio Jesus Cristo nos ensinou com quantos sofrimentos importa que nós entremos no reino de Deus. E o próprio Jesus diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E vocês acham que são meus discípulos que são melhores do que eu? Jesus falando: se eu, que sou o Senhor de vocês, sofri, vocês também vão sofrer. O nosso Senhor nos ensinou que o sofrimento viria. No mundo passais por aflições, por sofrimentos. Além da IURD, nós temos também a teologia coaching, né? Tantos apóstolos da teologia coaching dizendo: se você tiver o método correto, a ferramenta certa, o meio adequado, você será uma pessoa de sucesso, de influência e um milionário. E o crente que não conseguir alcançar o seu primeiro milhão, será um crente fracassado. Os crentes de vitória, os crentes que de fato expressam o evangelho do Senhor, são crentes bem-sucedidos na sociedade. Crentes ricos, crentes prósperos, crentes que alcançam os mais altos patamares. Aí o Tiago Brunet ensinando isso. Tá aí tantos outros apóstolos da teologia coaching, do mentoreamento, do ensino das chaves do sucesso, ensinando que o alvo é ser bem-sucedido, porque isso é que é expressar a glória de Cristo. Bom, se fosse por esse modelo, Jesus foi um falso coaching. O próprio Senhor Jesus morreu pobre. Ele que não tinha nem onde reclinar a cabeça. O próprio apóstolo Paulo, que era pobre, dependia das ofertas dos irmãos, não cobrava por onde passava. Foi um falso modelo, então. A própria igreja primitiva e os próprios seguidores de Paulo e de João, como Inácio,
que morreu perseguido pelo Império Romano, seria um exemplo, então, de um falso cristianismo. Pois é, mas isso não é novidade da modernidade do coaching, isso não é novidade da teologia da prosperidade das igrejas neopentecostais, isso já tinha na igreja de Corinto. Falsos apóstolos dizendo, quem é bem-sucedido é quem tem dinheiro. E eles chegavam cobrando, e eles chegavam dizendo, quem sofre está em pecado. E Paulo sofria, e Paulo tinha problemas. E eles chegavam cobrando por pregação. Nas igrejas mais neopentecostais, não digo as pentecostais, mas nas pentecostais também tem. Há um valor cobrado por palestra. Eles estão virando, então, astros, estrelas. Quem são as pessoas que cobram para se apresentar? São os astros, os showmans. As pessoas que têm, então, uma vida de estrelato. Os grandes palestrantes cobram para dar uma palestra numa empresa, e cobram caro. Cobram para dar uma palestra em Juazeiro, e cobram caro. Cobram 200 mil reais, cobram 300 mil reais, cobram 1 milhão de reais. E o preço não é pequeno. E tem pastor cobrando para pregar. Eu só vou para tal congresso, é 35 mil reais por pregação. Eu só vou para tal congresso se me pagarem tantos mil reais por pregação. O que é isso? Eu tenho o Espírito de Deus a mais e eu preciso que vocês me paguem bem para que eu partilhe as graças de Deus com vocês. Paulo, então, está escrevendo para refutar isso. E o que ele faz? Ele escreve uma carta grave, uma carta dura, uma carta severa, falando mal desses falsos apóstolos. E pedindo à igreja que se livrasse daquela teologia errada. Porque aquilo estava ameaçando a igreja do Senhor. A igreja estava iludida com a filosofia mundana de que nós estamos aqui para termos sucesso. Dito isso, não é pecado ser rico. Não é pecado ter sucesso. Não é pecado ser influente. Não é pecado ter muitos seguidores no Instagram. Não é pecado você ser um profissional que se destaca na sua empresa ou ser um empresário que se destaca na cidade ou até no estado. Isso, na verdade, levando-se em consideração que você é um crente, contribui para que o evangelho se espalhe. O problema é quando isso ocupa o centro da tua vida. É quando a tua empresa é o centro da tua vida. É quando o teu negócio e a tua fama é o centro da tua vida. É quando o número de seguidores e as pessoas que dão like no teu Instagram são o centro da sua vida. Se é para isso que eu e você vivemos, nós estamos numa teologia do sucesso pessoal, da autopromoção e não do evangelho. E era isso que estava acontecendo. Falsos apóstolos diziam, Paulo não sabe pregar. Paulo vive sofrendo. Paulo não tem destaque. Paulo não tem aura. Paulo não tem visão. Paulo não é alguém que se expressa bem. Sigam a mim. Eu sou o verdadeiro apóstolo. E Paulo, então, escreve essa carta e está aguardando notícias. Os versos 12 a 13 mostram esse Paulo aguardando notícias que vêm por meio de Tito. E ele está, então, ansioso para receber essas notícias. Ele está na cidade de Troade. Ele diz, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor para pregar o evangelho. Paulo, onde chegava, ele pregava o evangelho. Às vezes as portas eram abertas, às vezes não. Vocês lembram que em Atenas, quando ele chegou para pregar, poucas pessoas receberam. A maioria dos filósofos o rejeitaram. A porta se fechou, ele vai para outro campo. Mas aqui em Troade, ele começou a pregar, esperando se encontrar com quem? Com Tito, que tinha combinado de chegar lá em Troade para o encontro com Paulo. Mas quando Tito não chega,
ocorre um dilema na vida do apóstolo. Olha o verso 13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, a quem ele chama de verdadeiro filho na fé, a quem ele chama de alguém que vai expressar a igreja de Cristo, né, como pastor local, como um pastor que é líder de outros pastores, e Paulo escreve a ele, delega a ele como um dos seus filhos amados, verdadeiro filho na fé. E aqui ele chama o meu irmão Tito. Por quê? Porque a gente viu em pregações anteriores que quando Paulo teve esse desentendimento tamanho, que prometeu que voltaria a Corinto, ele não voltou. Ele não voltou porque se ele voltasse, ele ia voltar com muita ira, com muita raiva. E para não cometer injustiça, ele, não vou não. Mas Tito, aqui uma carta, você entrega à igreja e leia e resolva o problema lá. E Paulo está aguardando respostas, mas Tito não chega. Lembra que naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, você não tinha televisão, não tinha rádio para enviar notícias. As notícias vinham por meio de cartas, cartas enviadas por embarcações, cartas que demoravam meses para chegar. E Paulo está em Troade, aguardando Tito chegar, mas Tito não chega. Como é que ele fica? Eu fico sem tranquilidade no meu espírito, eu fico sem paz, sem descanso. O que é que Paulo está passando aqui? Qual é o tipo de, se a gente fosse classificar isso como um transtorno, ele está passando por o quê? Por ansiedade. Paulo está ansioso para ver Tito, mas Tito não chega. Será que ele vem nesse próximo barco? Será que ele chega mais tarde? Será que ele vem trazendo boas notícias da igreja de Corinto? Como foi que os irmãos receberam a carta que eu mandei? E se você vai para capítulo 7, verso 5, isso se confirma. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, medos, fobos, temores por dentro. Então, Paulo estava com medo, Paulo não tinha descanso, Paulo estava ansioso. Agora deixe-me fazer um adendo aqui, não é ansiedade porque ele estava em pecado. Não é uma ansiedade porque ele estava pecando com medo de ser descoberto. Ele estava ansioso porque ele estava aguardando uma notícia que muito o estava incomodando e ele queria saber da repercussão de como sua carta chegou aos irmãos de Corinto. Mas o que é que esse homem ansioso faz? Ele fica deitado na cama, ele fica com crises, ele fica preso, ele fica com medo e um medo paralisante? Não, ele está pregando o evangelho em Troade, mesmo no meio de muita ansiedade. Ele está com lutas por fora e medos por dentro, mas ele está pregando o evangelho. Então, às vezes a gente quer pegar o exemplo de Paulo para justificar os nossos comportamentos paralisantes. Mas lembra que Paulo, mesmo ansioso, mesmo manifestando tremenda ansiedade, medo de ser rejeitado pela igreja que ele mesmo fundou, o que é que ele faz? Ele continua pregando o evangelho. Mas veja que Paulo, voltando para 2:13, ele não ficou em Troade. A ansiedade foi tão grande que ele deixou aquela porta aberta do evangelho ali em Troade, mas não sem irmãos convertidos. Possivelmente deixou alguém para continuar pregando o evangelho e foi para Macedônia, que era uma localização mais fácil para ele encontrar Tito. Então, o desassossego que Paulo tinha em sua alma era uma preocupação contínua pelos coríntios, de quem e sobre quem ele não recebia nenhuma notícia.
Então, deixa eu fazer aqui algumas aplicações para essa parte da ansiedade paulina. Então, digamos que você é um responsável por um setor da igreja, mas a sua esposa entrou em trabalho de parto. E você tinha que dirigir o culto naquela noite, ou você tinha que ficar na portaria naquela noite. Ou você tinha que ensinar a lição para a sua classe naquela tarde, naquela manhã. Você viria para a igreja, ou você iria acompanhar a sua esposa na maternidade? Você ficaria preocupado com aquilo que era mais prioritário. E nesse momento, qual é a prioridade de um pai de família cuja esposa já está prestes a dar à luz? Não, vai com a tua mãe para a maternidade que eu vou para a igreja. É assim que ele fala? Não, vai com fulana que eu vou cumprir minha missão. Onde estiver o coração daquele homem, como prioridade, é para ali que ele vai. E eu penso que um pai de família, em geral, vai para a maternidade. Porque ele tem como prioridade cuidar da sua esposa, que é a parte que está precisando de cuidado naquele momento. De estar perto dela. De deixar ela perceber que ele a ama. E que está cuidando dela e do filho. Um cuidado com proximidade. Mas há um dilema. Ele vai ter que ligar para alguém, olha, me substitui aí que eu tive uma emergência. Eu vou precisar ir até a maternidade com a minha esposa. Aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais emergente, aquilo que é mais necessário e prioritário, é aquilo que nós fazemos. E se a nossa família requer uma proximidade, às vezes nós deixamos até uma porta aberta para ir até onde nossa família está. Se você tem uma coisa muito importante para fazer, mas o seu pai está à beira da morte, a sua mãe está à beira da morte, não seria de bom tom visitar o seu pai e sua mãe? Se você tem familiares que estão precisando da sua presença, estão no leito de enfermidade, estão à beira da morte, não seria de bom tom ir lá visitar a família, como prioridade da sua família? É assim que cada um aqui faz. É assim que eu faço. E por isso mesmo, nós devemos entender que em alguns momentos, nós vamos ficar divididos entre fazer o trabalho, que está se abrindo uma porta muito grande aqui, e ir em busca de resolver um problema que é prioridade nesse momento. Não é que Paulo aqui negligenciou ou pecou por deixar Troade. É que Paulo aqui percebeu que os irmãos de Corinto, naquele momento, estavam precisando mais da presença dele do que aqueles evangelizados lá de Troade. Que os irmãos de Corinto estavam precisando mais dele para que não houvesse divisão do que os irmãos lá de Troade. Você já passou por essa sensação de ficar dividido entre servir a Deus e ir em busca de resolver um problema que era mais emergencial? Talvez já. Mas, para nossa tristeza, muitas vezes, a gente não passa por um dilema nesse sentido, porque nós não temos servido a Deus de maneira integral. Porque nós não estamos tendo uma porta aberta para a evangelização, ou estamos, e ao invés de evangelizar, a gente fecha a porta. No seu trabalho. Qual foi a última vez que eu e você falamos de Jesus Cristo para os nossos colegas de trabalho? Na nossa escola, qual foi a última vez que eu e você falamos de Jesus? Para os nossos colegas de faculdade, qual foi a última vez que o tema foi Jesus e que você pregou o Evangelho para aquelas pessoas? Para a sua vizinha, aquela que te incomoda, aquela vizinha que é chata, você já pregou o Evangelho para ela ou para ele? Aquela pessoa que te calunia no emprego, já sabe que você é crente, e sabendo, já ouviu, e já pôde ver o testemunho de Cristo na tua vida? Uma grande porta foi aberta para a pregação.
Mas na maioria das vezes a gente faz é fechar a porta. Não vou falar de Jesus não. Não quero incomodar. Não quero causar problemas. E às vezes a gente fecha a porta, não é nem por não pregar. É porque o nosso testemunho naquele local é tão ruim que não tem como falar de Jesus e as pessoas não apontaram. Como é que quer falar de Jesus para mim, se de fato a tua vida não condiz com o Cristo que tu prega ou que professa crer? A nossa forma de encarar Jesus, ou de encarar o Evangelho, ou de encarar o trabalho, é tão pequena, é tão pífia. Nós não somos bons profissionais, nós não nos dedicamos adequadamente, nós não fazemos com amor. Como é que vão se abrir portas se eu não começar sendo um bom profissional? Uma pessoa que faz por amor e com dedicação. Ah, mas eu estou num trabalho aqui que eu só estou aqui pelo dinheiro, porque eu não gosto desse trabalho. Pronto. É nesse trabalho que você faz pela grana, que é um trabalho que é difícil para você fazer, é que é ali que as portas vão se abrir. E que se é o único trabalho que você tem, aí é que você tem que se dedicar mesmo. Aí é que você tem que fazer com zelo. Como é que você espera crescer se as coisas que você faz são feitas de qualquer jeito? Como é que você quer expressar o bom perfume de Cristo se aquilo que você faz é feito sem zelo, sem amor? Pronto. Paulo, então, por amor e dedicação aos irmãos de Corinto, deixa uma porta aberta de evangelização e vai ao encontro de Tito para saber exatamente qual era a situação daquela igreja. Quero dar o exemplo de alguns irmãos. Russell Shedd, missionário norte-americano, filho de missionários, ele montou uma imprensa lá em Portugal. E lá ele viu que as portas não estavam se abrindo, porque Portugal é um país muito católico. Então as pessoas não estavam comprando os livros das edições Vida Nova que ele tinha lá em Portugal. E ele percebeu que o Evangelho estava se abrindo no Brasil. E ele orando, viu que ele poderia trazer a sua gráfica, a sua editora para o Brasil. Trouxe as máquinas, trouxe a gráfica, no final da década de 50 para o Brasil. E hoje, Edições Vida Nova é a maior editora evangélica do Brasil. Porque um homem viu portas se abrindo e deixou Portugal e veio para o Brasil para proclamar o Evangelho por meio de boa literatura, de bons livros. Edward McLean, primeiro missionário batista regular do Brasil, poderia ter ficado em Salvador, poderia ter ficado em outras cidades, poderia ter ficado no Rio de Janeiro, mas Deus o moveu a vir para Cariri, para Juazeiro do Norte. E as igrejas que temos aqui hoje, foi porque aquele missionário atendeu a porta aberta para o Evangelho aqui no Cariri. E temos tantas igrejas, e temos seminários, e temos tantas instituições, um Evangelho florescente, porque Deus moveu um homem a vir para cá. Então não despreze aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nas suas mãos. Não despreze os seus alunos, como alunos difíceis, como alunos que não têm jeito, como alunos que não têm como sair daquela situação, porque por meio da sua vida o Evangelho pode tocar na vida dos seus alunos. Não despreze os seus colegas, porque são pessoas depravadas no pecado, porque todos nós estávamos no pecado, no estado de depravação total, e Cristo nos conquistou. Aproveite as portas abertas e pregue o Evangelho. Mas lembre-se, aquilo que é mais necessário, o amor aos irmãos, se for preciso, você muda. Talvez você já ficou dividido entre sair de uma empresa e ir para outra, entre sair de uma cidade e ir para outra. Mas nunca faça isso, nunca faça isso sem estar proclamando o Evangelho de Cristo onde você estiver. Está na periferia? Proclama Cristo. Está numa grande empresa?
proclama Cristo. Tem amigos do alto escalão, proclama Cristo para eles. Não deixa de pregar Jesus para as pessoas. Por último, então, a gente vai ver, no segundo ponto, que esse Paulo ansioso, que não deixou de pregar, que teve amor pelos irmãos, vai defender e vai dar duas ilustrações para o seu ministério. Olha aqui o verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A ideia é que Cristo é um grande general que vem em triunfo marchando com os despojos, com os soldados inimigos presos e amarrados, e com o rei inimigo como a última peça daquele cortejo fúnebre, vindo humilhado, amarrado, preso. É isso. E a ideia é que, não é que nós estamos no cortejo como soldados de Cristo. A ideia é que nós somos o despojo, aqueles que estão escravizados pelo exército de Cristo. Ele nos comprou, nós somos dele agora. E nós estamos vindo em um cortejo que nos humilha. Na Roma antiga era assim que se fazia. César conquistava um reino. Ele vinha, o general dele, em marcha triunfal, os seus soldados, depois vinha toda a riqueza daquele reino, e o rei daquele reino amarrado, a coroa dele em um local específico, dizendo: os deuses dele são fracos, mas o nosso Deus, que é César, é o Deus que tem domínio sobre tudo. E a ideia aqui de Paulo é: o Senhor de tudo, que é Deus sobre todos os deuses, é Cristo. E Ele nos conduz nesse cortejo triunfante. Não que nós sejamos o objeto da glória e de adorno, mas Ele é. Nós somos seus súditos, como escravos. E por meio de nós, Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, a primeira figura de um cortejo de vitória. Então, vocês já viram carreatas da vitória, né? Dos grandes políticos, de times de futebol, pronto. É como se fosse a carreata da vitória de Cristo. E aí nós temos então a ideia de que aquilo vai gerando uma fragrância do seu conhecimento para as pessoas. Então Paulo não se vê como um derrotado, como um falso apóstolo, mas ele se vê como alguém que faz parte dessa carreata. Mas que faz parte da carreata como aqueles que vão derrotados e humilhados. Eu perdi. Quem ganhou foi Cristo. Qual a ideia de Paulo? A ideia de Paulo é: eu antes era perseguidor, e Cristo me alcançou. Mas ao invés de me fazer um escravo, esse é o paradoxo do Evangelho, que vai ser chicoteado, ele me faz um escravo que agora goza dos benefícios. Ele é nosso Senhor, mas nós também somos amigos dele. Ele é nosso Senhor, mas nós também somos herdeiros dele. Por último, vamos ter a figura de uma perfumaria, verso 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro da morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? A ideia é de que Paulo é alguém que está expressando o bom perfume de Cristo. E lembra da figura do Antigo Testamento? Aquele holocausto subia até Deus por meio dos incensos e do cheiro da carne, como aroma suave, que agradava as narinas de Deus, que agradava a Deus. E a ideia é que nós, os súditos deste cortejo, estamos sendo também oferecidos a Deus como sacrifício vivo, e as nossas vidas diante de Deus são tidas como um bom perfume de Cristo, exalando cheiro de vida para com aqueles que creem em Cristo, para com aqueles que são salvos, e de morte para com aqueles que são perdidos.
Então a ideia é que você exale esse bom perfume. Talvez você ainda é do tempo, na minha infância, que você usava alfazema, ou leite de rosas, né? Ou tantos outros perfumes, talvez de mais baixo valor da época. E você não tem acesso à perfumaria francesa. E você não tem acesso à perfumaria oriental. E você não é capaz de comprar um perfume que custa aí milhares de reais ou milhares de dólares. Mas se você é um soldado de Cristo, ou se você é um servo de Jesus, você pode usar o perfume mais fraco que tiver. A essência do seu corpo pode até estar exalando um cheiro ruim, pelo suor, pelo trabalho causticante. Mas quando você prega a Jesus, o bom perfume de Cristo vai ser expresso. Quando você prega a Jesus, quando você vive o Evangelho de Jesus, a perfumaria de Cristo vai exceder todo o aroma de todos os bons perfumes dessa terra. E as pessoas vão perceber algo diferente em você. Seja para condená-las, rejeitando, cheiro de morte para morte, seja para se aproximar, recebendo aquela mensagem. Aroma de vida para a vida. Você entende que Jesus é esse bom perfume? E você é um bom perfume? Você é alguém que expressa o aroma suave de Cristo para as pessoas? E para que isto aconteça, você não pode ser, por último, um barganhador. Alguém que está aqui no Evangelho como um negócio. Eu vou oferecer minhas ofertas a Deus, eu vou esperar que Ele me abençoe financeiramente. Eu vou entregar minha vida a Deus, eu quero uma bênção no meu casamento. Eu vou dar o meu melhor para Deus se Ele curar o meu filho ou minha filha. Não estamos aqui barganhando com Deus. Olha o verso 17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Não estamos vendendo, não. Ninguém está aqui cobrando alguma coisa para oferecer bênçãos aos irmãos. Dê uma oferta de tantos mil, e a sua vida vai ser multiplicada por essa oferta. Se você der uma oferta de 1.000, Deus vai te dar 10.000 em troca. Não existe esse mercadejamento barato do Evangelho. Paulo está dizendo que antes em Cristo é que falamos na presença de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque aqueles falsos apóstolos de Corinto estavam vendendo bênçãos, estavam cobrando para pregar, estavam querendo extorquir os irmãos. E os irmãos estavam achando que Deus era um negociador, era um comerciante. Deus não é comerciante, Deus não aceita barganhas. Deus é o Deus de Cristo, que gera amor pelos perdidos e que nos faz, mesmo no meio de ansiedades, proclamar o Evangelho de Cristo. E nos faz nos preocuparmos com a igreja de Cristo. Tem alguém querendo dividir a igreja? Seja o elemento de coesão e de união. Tem alguém falando mal de outro irmão? Seja aquele que vai conciliar. Tem alguém trazendo problemas? Seja aquela pessoa que vai ajudar. E não fica de longe. Como é que esse irmão é ruim assim na igreja? Olha que pessoa, olha que exemplo ruim para nós. Você já falou com ele alguma vez? Seja aquele que entende que Cristo te resgatou, você era um grande pecador. E Ele te amou a si mesmo. E entenda que esse Cristo é quem te dá suficiência, não é você. Por isso, expresse o que Ele te deu. Esse aroma da perfumaria de Cristo. Pregue o Evangelho, não querendo algo em troca, não oferecendo bênçãos materiais, mas oferecendo a salvação eterna por meio de Jesus. E quando fizermos isso, entenderemos que Deus é soberano para salvar. Que nós não precisamos perder a cabeça, ficar tão preocupados, porque Deus já está trabalhando em secreto para resolver aquela situação. E enquanto a situação não é resolvida, continua pregando o Evangelho, que vai ser poder de Deus para salvar a muitos perdidos. Que Deus nos abençoe. Tenham todos